O seguinte, eu estava aqui lindamente fazendo uma live, né? Uma live muito massa, inclusive. E quando estávamos mais ou menos com uns 30 minutos de live, o Instagram simplesmente parou de fazer a live. Parou a transmissão da live e a live não ficou salva. Então, por conta disso, gente, para as pessoas que chegaram depois na live, enfim, para essas pessoas não perderem nada, tá? Pelo fato de não ter ficado salva por um bug aí do Instagram, eu vou recomeçar essa live desde o início, tá bom? Vou fazer um resumão de tudo que eu falei no comecinho da live, pra que assim, quando ela ficar salva, todo mundo consiga ver tudo, pra ninguém perder nada dessa live, tá bom? Então, o nosso tema de hoje é como aprender física, química e biologia, que são matérias que muita gente nunca teve na escola, que muita gente nunca viu na vida, enfim. Eu sei que muitas pessoas aqui são pessoas que estão no ensino fundamental 2, né, no 9º ano, querem entrar no ensino médio da ETEC e por isso nunca tiveram essas matérias. Se eu olhar aqui pro ladinho, gente, é porque eu tenho alguns pontos da live que são muito importantes pra falar pra vocês, tá bom? Pra quem não me conhece, meu nome é Lilian, eu sou especialista no vestibulinho da ETEC e é por isso que eu falo tanto de ETEC por aqui no YouTube, enfim. Inclusive a gente tem uma plataforma de estudos para ETEC também, que é a ETEC Power, que está com matrículas abertas. E vamos lá então pro nosso assunto da live de hoje. Espero que as pessoas que estavam na live que o Instagram bugou consigam voltar para essa live, mas caso não consigam, tudo bem, porque vai ficar salvando aqui. E olha só então, né? Primeiro ponto, por que a prova da ETEC cobra física, química e biologia, sendo que muitas pessoas que estão no 9º ano nunca tiveram essa matéria na vida? E sim, já adianto que a prova cobra essas matérias, mesmo pra quem vai entrar no ensino médio. E vou dizer o porquê disso. O que acontece é o seguinte, quando você faz a prova da ETEC, essa prova ela vai cobrar tanto pra prova de curso técnico, quanto pra prova de ensino médio, quanto pra prova de ensino médio com curso técnico, quanto pra prova de EJA. Enfim, ela cobra pra todas as provas o mesmo conteúdo, tá? Exceto pras provas de vagas remanescentes. E esse conteúdo que ela cobra é o conteúdo do ensino fundamental 2, ou seja, é um conteúdo que está nas bases curriculares do ensino fundamental aqui no Brasil, e esse conteúdo inclui alguns temas que deveriam ser ensinados dentro de ciências e que quando a gente vai evoluindo nos estudos, a gente vê que eles se subdividem entre biologia, química e física. Mas tem muita gente que nunca viu esses temas nem dentro de ciências, por exemplo, biologia celular, por exemplo, toda a parte de física, por exemplo, biologia como cinemática, calorimetria, enfim. E por que muitas pessoas nunca viram isso na vida, principalmente quem estuda em escola pública? O que acaba acontecendo é que nem sempre a escola tem estrutura pra te dar essas aulas, nem sempre a escola tem estrutura pra oferecer o conteúdo dessas matérias, sabe? E com isso, o que acontece é que você se forma no ensino fundamental sem ter aprendido esses assuntos. Muitas vezes a pessoa também chega no ensino fundamental e ela não tem professor de ciências, ou não tem professor de alguma outra matéria, e aí fica o ano todo sem ter aquele conteúdo, ou então fica o ano todo tendo uma única matéria, sabe? Quando vai mudando de professor com muita frequência. E aí, eu já passei por isso no ensino fundamental, por isso que eu falo com tanta propriedade sobre isso. Já aconteceu de mudar muito o professor de uma matéria, aí chegava um professor. Quando ia outro professor, esse professor começava de novo a mesma matéria, porque ele não sabia o que a gente sabia, não sabia o que a gente tinha aprendido, sabe? Mesmo que ele olhasse os cadernos de todo mundo e visse o conteúdo, ele falava, ok, vamos retomar. E por ficar um tempo sem aulas, muitas vezes as pessoas esqueciam mesmo o conteúdo. Normal isso, né? Então os professores, eles tinham que recomeçar o assunto. E aí foi assim que eu passei boa parte do ensino fundamental. Eu só aprendi no fundamental, na parte de ciências, reprodução humana e fotossíntese. Teve uma época que eu aprendi alguma outra coisa também, mas eu nem lembro mais o que era. Então foi isso, eu passei vários meses, na verdade mais de um ano do ensino fundamental, que eu só tinha visto 2 tópicos, então toda semana era a mesma aula praticamente, sabe? Daí a professora se afastava, vinha outra, passava o mesmo conteúdo, enfim. Eu sei que muita gente passa por essa situação também, passa por esse mesmo perrengue nos estudos, digamos assim. E aí ainda nesse caso você vai ter questões de física, de química e biologia, ou seja, desses assuntos, né? Inclusive estão na checklist ETEC e vai ter que resolver essas questões na prova da ETEC sim, tá bom? Então é muito importante que você saiba disso, justamente para que você estude essas matérias. E aí vem aquele ponto, por que é tão importante estudar essas matérias para a prova da ETEC? Eu nunca aprendi na vida, por que eu tenho que estudar? Simplesmente, primeiro, porque se você não estudar, você não vai nem conseguir passar na prova da ETEC, a não ser que você tenha uma habilidade muito, muito extremamente boa de interpretação de textos, o que é bem raro, aqui no Brasil principalmente. Então é muito importante que você estude para que você consiga resolver as questões na prova, porque você não pode simplesmente pular a questão e achar que ela não vai valer ponto para você, sabe? A prova da ETEC tem 50 questões. Se você responde só 10, você só consegue 10 pontos. Isso é, se você acertar as 10. Porque se você responder só 10 e acertar 8, você só vai ter 8 pontos. E aí você não passa nem a porta na ETEC, né? Porque com 8 pontos é humanamente impossível você entrar na ETEC, tá? Então assim, você precisa resolver as questões dessas matérias na prova da ETEC e é por isso que você tem que estudar esses assuntos. Não só pra isso, mas também pra você aprender o conteúdo, concorda? E isso principalmente no caso de quem vai entrar no ensino médio. Por quê? Porque se você vai entrar no ensino médio e você nunca aprendeu ciências na tua vida, você nunca aprendeu biologia, nunca teve física, nunca teve química,
não sabe o que é calorimetria, não sabe nem por onde começa a cinemática, não sabe o que é biologia celular, não sabe quais são os sistemas do corpo humano, enfim. Você chega no ensino médio perdidaço, mais perdido que barata com baigon, como eu costumo dizer. Por que isso? Porque você não aprendeu conteúdos ali que iam te servir de base para ter um bom resultado no ensino médio, tá? Então é muito importante que você estude os assuntos também por esse motivo, depois da aprovação. Isso também no caso de que vai fazer alguns cursos técnicos. Tem curso técnico que você vai depender desses assuntos. Se você vai entrar, por exemplo, num curso técnico que é super de exatas, sem saber física, você pode se prejudicar. Se você vai entrar num curso técnico super de biológicas, sem saber assim nada de biologia, principalmente curso da área da saúde, você vai se prejudicar. Por isso que é importante que você estude em casa esses assuntos, tá bom? Deixa eu ver qual foi outro ponto que eu tinha falado sobre isso na live. Então, basicamente, falei sobre essa questão da importância, né? E os prejuízos que você tem. Então, o primeiro prejuízo é aquele prejuízo imediato que eu gosto de dizer, que é você não passar na prova. Você não estudando essas matérias, automaticamente você vai deparar com algumas questões de biologia, de química e de física, né, na prova da ETEC. Ainda que sejam, 10 questões, mas você vai deparar com elas. E se você não responder, são 10 pontos a menos. Você já perdeu ali. Então, por isso é importante pra você não ter esse prejuízo imediato. Segundo fato, né, segundo prejuízo que você tem ao não estudar esses assuntos. Você que não aprendeu essas matérias na escola, vai competir na prova com pessoas que já aprenderam. Por quê? Porque nem todo mundo que fez a prova da ETEC é da tua escola, concorda? Então, terão outras pessoas lá que estudaram em outras escolas, que talvez tiveram aquele conteúdo, principalmente algumas pessoas de escolas que são mais avançadas, enfim, e querem entrar na ETEC. E aí você também não vai passar, sabe? Além de você não conseguir resolver na prova, vem a segunda frustração, que é a reprovação. Você ficar lá no finalzinho da lista e não conseguir ser aprovado na ETEC. Então é muito importante pra você evitar esses dois problemas, pra você evitar também de ter problemas futuramente no teu curso, ou então no teu ensino médio, e assim por diante, tá? Isso principalmente pra quem vai fazer ensino médio, MTEC, Novotec, ETIM e assim por diante, tá bom? Quem tá chegando aqui vai deixando um coraçãozinho na live pra saber que vocês estão por aqui neste momento. E é o seguinte, como é que você vai estruturar então os teus estudos em casa, sem sair de casa, dessas matérias? Como é que você vai estudar esses assuntos? E é o seguinte, um primeiro ponto, assim, muito importante pra você entender isso é você estruturar uma rotina de estudos. Na live que o Instagram me trollou e não salvou, eu falei sobre uma aluna da ETEC Power, a Ana Beatriz Dantas. Ela estudava no 9º ano e aí ela queria muito passar na ETEC, no ensino médio na ETEC, e ela conseguiu ser super aprovada numa classificação muito boa, numa ETEC muito concorrida no ensino médio. E ela entrou nessa ETEC. Mas o que a Ana fazia? A Ana tinha toda uma rotina estruturada, sabe? Ela tirou da cabeça dela aquela ideia que muitas pessoas têm de que é preciso estar numa sala retangular com 35 cadeiras, um professor lá na frente escrevendo numa lousa com giz e um monte de pessoinhas tagarelando ao seu redor. Então ela tirou essa ideia da cabeça e ela criou uma rotina pra ela estudar as aulas da ETEC Power. Então o que ela fazia? Ela chegava da escola, né? Ela tinha um horário que ela ia pra escola, porque assim como todo mundo do 9º ano, ela estudava na escola, ela tinha que estudar pra escola também. E ela tinha um momento pra estudar as matérias que a escola ia pedir pra ela, das provas da escola, fazer os trabalhos da escola, lições de casa e assim por diante. E um momento pra Ana estudar os assuntos pra prova da ETEC. Então nesse momento da prova da ETEC, a Ana fazia o seguinte, ela abria a ETEC Power, que é a nossa plataforma de estudos, ela fazia a sondagem, que é uma lista que a gente sempre coloca no começo da aula, antes da aula, pra resolver antes e mensurar o teu aprendizado. Aí depois da sondagem ela via videoaula, fazia anotações direitinho, fazia resumo, e a Ana não tinha aquelas frescuras de eu quero fazer o resumo mais lindo do mundo. Ela queria fazer um resumo bem feito, e é isso que importa, fazer um resumo que funciona, um resumo que tem ali pra você a essência daquele conteúdo, e não um resumo de aleatoriedade, tá? Então não tenta fazer o resumo mais lindo do mundo, tenta fazer um resumo que realmente vai dar resultado, tá bom? E ela fazia o resumo, depois ela via a resolução comentada, que na ETEC Power em toda a aula tem abaixo também uma resolução comentada pra entender a aplicabilidade daquele assunto na prova. Uma coisa que eu sempre falo é você não querer só estudar o assunto. Inclusive eu perguntei na live que eu tava fazendo aqui antes do Instagram me trollar, quem que tinha o hábito de fazer exercícios sempre que estudava, e muita gente falou que não tinha. Gente, sempre que vocês estudarem um assunto, resolvam questões sobre aquela matéria, tá bom? Isso é muito importante. A Ana fazia isso, resolvia as questões da ETEC Power, e aí depois, então, ela encerrava os estudos dela, e ela sempre revisava. Então ela criou uma rotininha de estudos, ela organizava o espaço dela de estudar, ela tinha o material de estudos ali, ela tinha o caderno dela, as canetas, lápis, enfim. Se você é aquela pessoa que gosta mais de post-it, coisa colorida, pega. Se você é mais básico mesmo, pega um caderno, uma caneta e acabou, sabe? E lápis e borracha pra resolver as questões, principalmente de exatas, né? Então é muito importante que você crie essa rotininha de estudos, tá bom? Uma coisa que a Ana fez, que muitos outros alunos da ETEC Power também fazem, e que ajuda ainda mais nos estudos, porque você consegue ter um resultado muito melhor. E sempre ter esse momento separado de conciliar a escola com o estudo pra ETEC, porque estudar o que você nunca viu na vida, estudar em casa aquele assunto, no primeiro dia, na primeira semana vai parecer muito difícil. Mas conforme você vai estudando, fica mais fácil, ok? E além de ficar mais fácil também, o que acaba acontecendo é que você para
para de confundir aquela matéria com os assuntos da escola, uma coisa que eu sempre reforço. Ainda que você aprenda algum assunto na escola, o jeito como ele é cobrado na escola é diferente do jeito que é cobrado na ETEC. Por isso que eu falo tanto de mapeamento, por isso que eu falo tanto que se você não vai ser aluno da ETEC Power, se você não vai ter um conteúdo direcionado para a prova da ETEC, é importante que você faça um mapeamento para você saber quais aspectos de cada matéria que a ETEC cobra. Por quê? Porque a prova da ETEC, ela não vai te cobrar tudo que o Enem cobra, por exemplo, de um assunto. Ela não vai te cobrar tudo que a FATEC cobra de um assunto, ela não vai te cobrar tudo que a ETEC, que a Unesp cobra de um assunto. A ETEC é a ETEC, então ela cobra os assuntos do jeito que ela cobra, do jeito que a prova é, sabe? Então é uma abordagem muito específica e é importante que você faça um mapeamento já pra isso. Eu ensinei, inclusive, durante o intensivão como fazer um mapeamento, tá bom? Então é muito importante que você faça isso, que você estude um conteúdo direcionado e que você crie essa rotininha de estudos, tá? E principalmente que você concilie os estudos da escola com a ETEC. Não pense que só porque vai estudar pra ETEC, que você tem que abrir mão do estudo da escola, porque você tem que passar na escola também. E não pense que só porque você vai estudar na escola, você vai abrir mão do estudo pra ETEC, porque isso não deve acontecer, tá bom? Você precisa conciliar os dois. Por isso, inclusive, que a gente tem um bônus agora na ETEC Power, que é a mentoria Estudante Smart. É uma mentoria que é só pra quem é aluno da ETEC Power, quem não é aluno não pode participar. E é uma mentoria em que a gente tem aulas ao vivo pra que todos os alunos da ETEC Power consigam manter os estudos da escola em dia também, sabe? Porque passar na ETEC é muito importante, é por isso que a ETEC Power existe, mas ter um bom desempenho na escola é tão importante quanto. Então, tem que ter esse ajuste pra você conciliar os estudos da escola e da ETEC, mesmo na quarentena, beleza? Deixa eu ver o próximo ponto aqui que eu tinha falado já, que é importante. É o que você precisa pra você estudar biologia, física e química. Eu acho que foi esse tópico, mais ou menos, da live que tinha parado na live anterior. Então, primeiramente, você precisa entender que essas matérias usam como base alguns outros assuntos. Então, a física, a química e a biologia, elas partem de ciências, que é um assunto que a gente tem no ensino fundamental, mas muita gente, assim como eu, só teve um tópico no ensino fundamental inteiro, e isso acontece em muitas escolas, infelizmente, por falta de estrutura, porque os alunos não conseguem acompanhar, por falta de professor, enfim, né? Quem estudou em escola pública sabe o que eu tô falando. Então, uma coisa que você tem que fazer é você entender que essas matérias partem como base da ciência e também da matemática, principalmente no caso da física, tá? Então, o primeiro ponto é você reforçar o teu estudo tanto de ciências quanto de matemática, pra você não deixar nenhuma falha ali, sabe? É como se fosse uma parede, por exemplo. Se a parede não tiver um tijolo ali no meio, vai ter meio que um fundo assim na parede, vai ter um buraco naquela parede. Então é importante que a parede esteja toda preenchidinha. E aí quando a parede tem uma cava, né, tem um buraco na parede, o que as pessoas fazem? Passam massa corrida, enfim. Então é isso que você vai fazer nos estudos ao nivelar os teus estudos de matemática e de ciências, tá? Segundo ponto, começar sempre pelos tópicos basais das matérias. O que são esses tópicos basais? São os tópicos que vão servir de base para aprender os outros. Ou seja, para você aprender alguns tópicos de física, você precisa de outros tópicos de física. Para você aprender alguns tópicos de de biologia, você precisa de outros tópicos de biologia. Então ninguém aprende, por exemplo, a biologia celular antes que a pessoa aprenda a organização biológica. Ninguém aprende a cinemática antes dos tópicos basais ali de física, dos conceitos básicos. Ninguém aprende a calorimetria antes dos conceitos básicos. Então você precisa de conceitos básicos ali daquela matéria, do início da matéria, sabe? Os tópicos basais mesmo, que vão te servir para você ir construindo o teu aprendizado, tá bom? Então é importante isso, você ter isso em mente e você sempre praticar também essas matérias, principalmente porque você nunca viu na sua vida, tá? Um outro ponto importantíssimo que eu tinha falado também na live, agora que eu lembrei, de como você mensurar a tua evolução nos estudos, ou seja, como saber se você está evoluindo na matéria. Isso porque as matérias que você já teve na escola, normalmente você tem mais facilidade, digamos assim, pra você saber em qual nível você tá, porque você já aprendeu aquele assunto antes. Agora, as matérias que você nunca viu, você tem que se nivelar, tá? É muito importante ter disciplina pra isso, inclusive, e você, essa organização, né, começar sempre do básico, depois o médio, depois o mais avançado, já te ajuda nisso, tá? Porque aí você não vai pular um tópico na frente do outro. Uma coisa que eu falo muito pros alunos da ETEC Power é isso também, pra eles respeitarem a ordem dos módulos, porque lá na plataforma a gente já tem primeiro os tópicos basais, depois os assuntos que vêm logo em seguida, depois a gente vai avançando, até chegar aos tópicos mais avançados mesmo, mais difíceis. Por quê? Porque o teu cérebro, ele aprende gradativamente. A gente na escolinha, quando é criança, só aprende a fazer contas de dividir, por exemplo, depois que a gente aprende a fazer conta de mais e menos e multiplicação. Concorda? Ninguém chega no maternal aprendendo a dividir. A gente aprende depois de fazer a adição, a subtração e a multiplicação. A mesma coisa em matérias que você nunca viu. Você não vai aprender corpo humano antes de aprender biologia celular. E você não vai aprender biologia celular antes de organização biológica. Então é importante que você aprenda isso na ordem desses assuntos, tá? Não pule essa ordem. Porque aí depois que você conseguir realmente entender aquele tópico, você concluir aquele tópico, aí você vai ter a certeza de que você pode passar pro próximo tópico, tá bom? Então é importante que você faça isso pra que você consiga já ir mensurando a tua evolução nos estudos, tá? Outra coisa muito importante é sempre resolver questões daquela matéria. Então assim, estudou hoje biologia celular, então não deixa pra resolver a questão muito tempo depois. Resolva a questão, assim, estudou hoje, já resolve hoje, se possível, as questões, tá? E depois você vai revisando também os assuntos, até mesmo revisando
pelas questões. E por que isso? Para você conseguir analisar, para você conseguir mensurar se você tá indo bem nas questões ou não. As questões vão servir para você como se fosse um GPS, como se elas estivessem guiando você para a direção que você tem que ir. Então, se você percebe que você erra muita questão fácil, é porque você precisa estudar de novo aquele assunto, tá bom? E você não deve avançar pro próximo antes de você aprender aquele. Se você erra questões mais difíceis, significa que você pegou aquele assunto, mas tem algum detalhe que você não entendeu. Um aluno que fazia muito isso era o Fábio, da ETEC Power. O Fábio, ele foi aprovado no ensino médio com um curso técnico de informática pra internet, se eu não me engano. E ele não tinha tido várias matérias no fundamental, não teve nem livro na escola dele no ano. E ele tava bem perdido, assim, no que eu vou fazer. Daí na ETEC Power ele seguiu tudo certinho, assim, seguiu a risca, sabe? E ele, além de resolver as questões de todas as aulas, uma coisa que o Fábio fazia, que era muito útil e que hoje em dia muitos alunos da ETEC Power fazem também, é ele sempre fazer meio que uma análise ali de por que eu errei essa questão, sabe? Por que foi que eu cheguei a essa resposta, sendo que a resposta era essa aqui? E ele fazia isso antes dele mandar a dúvida, que a gente tem uma aba de suporte na ETEC Power, você manda a dúvida e a gente responde. Então, antes mesmo de mandar a dúvida, ele fazia essa análise para que ele mesmo conseguisse entender como é que estava a evolução do estudo dele. Então, isso faz muito sentido também, isso dá muito resultado, tá bom? Então, é importante que você sempre mensure seu aprendizado por meio de questões também, e de questões que sigam o padrão da prova da ETEC, não necessariamente só questões antigas da ETEC para você não cair naquela armadilha da maldição dos simulados, tá bom? Mas é importante que você pratique com questões assim que sejam do estilo do vestibulinho, e tanto questões mais fáceis quanto questões mais difíceis, questões médias e assim por diante, tá? Então sempre pratica nos seus estudos. Agora um ponto essencial aqui, alguns erros que algumas pessoas cometem muito quando elas vão estudar, né, essas matérias que elas nunca viram na vida. Eu tinha falado isso também na live anterior, se eu não me engano, é que o Instagram não salvou. Então, um ponto importante aqui, uma coisa que você tem que fazer nos estudos dessas matérias, pra você não cair no erro, é você não querer ser um acumulador de conteúdo. Eu vejo muitas pessoas, inclusive na live anterior tinha muita gente assim, querendo pegar um monte de nome de site que tem aula, e aí a pessoa quer pegar, por exemplo, uma aula de biologia celular, que foi feita pro Enem, aí ela vê aquela aula. Daí ela vê uma outra aula de biologia celular que foi feita pra FATEC, daí ela vê aquela aula. Aí uma feita pra FUVEST e vê aquela aula. Aí no fim das contas ela aprendeu biologia celular pra todas as provas, menos pra ETEC, que tem uma abordagem super específica do assunto. Então é importante que, além de fazer um mapeamento, você pegue o conteúdo mais direcionado possível. E se você não tiver acesso ao conteúdo mais direcionado, o da ETEC Power é direcionado. E no meu canal do YouTube tem algumas videoaulas também que são direcionadas, tá? Não todas, mas tem algumas. Então é importante que, além de você pegar o conteúdo que é direcionado, caso você não consiga, você direcione ao máximo aquele conteúdo e não fique acumulando. Porque senão seu cérebro sobrecarrega e não vai absorver, não vai ativar aquela informação que é a mais importante mesmo pra tua prova, que é a prova da ETEC. Então não queira ficar acumulando conteúdo. Outra coisa, não caia na armadilha que muita gente que sempre estudou em escolas que tinham esse hábito, não cai nessa armadilha de querer copiar tudo que você ouve ou tudo que você lê. Tem gente que tá lendo ali o conteúdo e quer escrever tudo. Inclusive, gente, vale muito mais a pena estudar por videoaula do que por conteúdo de texto pra prova da ETEC, tá bom? Fica a dica aí. Principalmente videoaula estruturadinha, que você tem um slide, tem a aula junto acontecendo também. Pra você não ter só o slide ali de fundo e não só a cara da pessoa também, tá? Então é importante ter videoaula que ela te ajuda a assimilar melhor o conteúdo, beleza? E você pode voltar também. Mas não seja aquela pessoa que quer copiar tudo da videoaula e que pensa que aquilo ali está estudando. Aquilo é só um estudo passivo, você precisa fazer um estudo ativo. E de preferência, não anotar tudo da videoaula. Por quê? Porque tem coisas da videoaula que vão servir só de contexto pra você, sabe? Naquele assunto. E aí tem outros pontos que são mais importantes. Se você anota tudo, seu cérebro não entende o que é o mais importante. Então anote os pontos ali, os tópicos da videoaula. Não queira ser aquela pessoa que anota a vírgula e a respiração que teve na videoaula. E também, além de você anotar o que teve na videoaula, o que é importante que você faça? É importante que depois você faça um resumo. No resumo, sim, que você vai colocar a essência do conteúdo. Não adianta querer se enganar. O que você faz durante a videoaula nunca é resumo, por mais bonito que fique, tá? O que você faz durante a videoaula é anotação. Resumo é o que você faz depois. Porque resumo é um processo de produção, ou seja, teu cérebro ali, ele tá refletindo sobre aquele conhecimento, vendo os pontos principais, pegando a essência daquele assunto, e aí você vai escrever aquele assunto, né? Escrever aquele conteúdo ali. O seu cérebro produziu ali uma coisa, sabe? Quando você só anota, você vai anotando o que foi dito, seu cérebro tá só meio que copiando ali instintivamente. No resumo, você reprocessa aquela informação e você ativa melhor. Por isso que é importante que você faça. Uma coisa essencial que você tem que fazer, além do estudo ativo, além do mapeamento, além de você ter essa organização de começar do básico, depois você ir pro médio e pro avançado. Uma coisa que muita gente sempre me pergunta e que eu vou responder aqui é o seguinte: você tem que estudar com mais ou menos frequência aquela
aquela matéria que você nunca viu na vida. E olha só, a matéria que você nunca viu na vida, você tem que estudar com um pouco mais de frequência que as outras. E normalmente é necessário que você estude com um pouco mais de frequência. Por quê? Porque você vai ter aquele assunto que você nunca viu antes, como se fosse uma música nova na sua cabeça. Vamos supor que saiu uma música nova do Justin Bieber, ou da Camila Cabello, Selena Gomez, enfim. De alguém, saiu alguma música nova aí. Ou, sei lá, da Anitta, da Luísa Sonza, enfim. Saiu... Luísa Sonza é o nome? Não, acho que é Luísa Sonza. Enfim, saiu uma música nova aí na rádio, né? No mundo, no Spotify, tanto faz. Você vai pegar aquela música, quando você vai a primeira vez, você pega o ritmozinho dela. Mas você não pegou a letra da música, concorda? Você não decorou a letra da música na primeira vez que você ouviu, por melhor que seja a música. Agora, quando você ouve a segunda vez, você pensa, entendi agora o que a música fala. A terceira vez, você vai pegar o ritmo e a letra da música, e a compreensão do que a música é. A mesma coisa no estudo. Quando você vai estudar uma matéria que você nunca viu na vida, pode ser que no primeiro momento você tenha muita dificuldade, você não aprenda nem 10% daquele conteúdo. Principalmente se você não tiver com foco real naquele conteúdo. Se você tá com foco real, você aprende uns 70%, tá? Mas se você tá meio desfocado, assim, eu tô na aula ao mesmo tempo, tô no WhatsApp ao mesmo tempo, tô no Instagram ao mesmo tempo, tô vendo vídeo de gatinho no Facebook, ao mesmo tempo pensando na próxima temporada de La Casa de Papel. Se você tá assim estudando, você não aprende nem 10%. Então, por isso que é importante entrar no modo aula, ou seja, estudar com foco total naquele conteúdo, tá? Enquanto você não terminar aquele conteúdo ou aquele momento de estudos que você tem, que era o que a Bia fazia. A Ana Beatriz, ela tinha um momento de estudos dela. Enquanto ela não terminava, ela não ia fazer outra coisa. Então ela terminava aquele momento de estudos e aí sim ela tinha uma recompensa, que era, por exemplo, mexer no WhatsApp, brincar com o cachorro dela, enfim. Então é muito importante você ter isso, tá? Ter esses momentos de estudos certinhos aí pra você conseguir aprender aquele conteúdo. E aí você vai ter que ver esse assunto com mais frequência, seja revisando mais, ou então ele aparecendo mais vezes na tua rotina de estudos. Ou seja, num dia você faz um estudo mesmo daquele conteúdo, depois no outro dia você volta na videoaula pra rever alguns pontos que você não tinha visto, e assim por diante, tá? Então você vai revendo, né, pra você reter aquela informação na sua mente, tá? Pra você ativar aquela informação, principalmente por ser um conteúdo que você nunca viu antes, beleza? Agora é o seguinte, se alguém tiver alguma dúvida em relação a essa live aqui, em relação a tudo que eu falei, deixa na caixinha de perguntas, é um símbolo de uma interrogação, tem aqui abaixo. Eu desabilitei os comentários aqui pra não ficar travando muito a live, tá? Mas dá pra mandar pergunta nessa caixinha de perguntas, que eu vou escolher 3 perguntas e eu vou responder, tá bom? Então eu já vou abrir aqui a caixinha de perguntas pra que eu veja quais perguntas que temos aqui. Lari, que massa saber disso. Lari entrou recentemente na ETEC Power, já tá super estudando. Parabéns, Lari, e todos os alunos da ETEC Power também, que já estão com foco total nos estudos nesses dias. Mal se matricularam, já estão arrasando nos estudos. Gosto assim, hein? Cadê? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida só antes de encerrar aqui, tá bom? Última dúvida, uma pergunta muito boa da Isabela. Eu posso ter um dia de descanso ou isso atrapalha meus estudos? Então, Isa, você pode sim ter um dia de descanso desde que você organize sua rotina de estudos de forma que você não tenha nenhum prejuízo nos seus estudos. Por exemplo, o ideal é que você estude tópicos de todas as matérias toda semana. Ou seja, você estudar um tópico de física, um tópico de português, um tópico de matemática, um tópico de biologia, um tópico de química e assim por diante, tá? Então é importante que você faça isso. Pra você fazer isso, ou você vai ter que estudar todos os dias, ou algum dia você vai ter que colocar 2 matérias. Por exemplo, algum dia você vai colocar uma matéria muito fácil com uma um pouco mais difícil pra você. E aí vai sobrar um dia em que você não vai estudar. Só que é importante, é muito importante, tá? Que teu dia de descanso seja um dia de um descanso válido. E não um dia em que você vai esgotar a tua energia até meia-noite e no dia seguinte acordar mais cansado ainda e não conseguir estudar. Então é importante que você estabeleça uma rotina certinha pra que esse descanso não te prejudique, pra que esse descanso não tire você do foco dos seus estudos, tá bom? E que não faça com que você tenha que estudar menos matérias do que deveria. Claro que não é uma regra, tá? Que você estude matérias de tópicos de todas as matérias. Não é regra isso. Mas é legal que você tente manter o teu cérebro em funcionamento, tanto com exatas, quanto com biológicas, quanto com humanas. Por quê? Pro seu cérebro não saturar. Porque se você passa, por exemplo, uma semana inteira só estudando história, geografia, português. Aí a outra, física, matemática, química. Seu cérebro, quando chegar na aula de química, ele vai estar assim, não quero mais exatas na minha vida. Então o seu cérebro precisa que você mescle o conteúdo. Por isso que na escola, inclusive, muitas vezes, uma coisa muito correta que acontece nas escolas é você ter uma aula de português e depois ter uma de matemática. Pro cérebro não ficar saturando, sabe? Saturando é sobrecarregando, no caso. Então é importante que você tenha esse dia de descanso. Ele te ajuda a ser mais produtiva, desde que seja um dia estratégico, que não seja um dia em que você vai ficar na balada até 3 da madrugada e aí no dia seguinte você vai acordar sem ânimo nem pra tomar um copo de água, tá bom? Então tem um dia de descansos e um dia
estratégico no seu descanso, não um dia que vai te cansar mais do que te descansar, beleza? E ao longo dos seus dias também, você não vai passar 24 horas estudando, né? Você vai ter momentos de descanso na sua rotina, todo mundo tem, tá? Então, independentemente da hora que você acorda, enfim, dá pra ter alguns momentos de descanso ao longo do dia. Isso é bom também, você ter pausa nos seus estudos pra você conseguir aprender ainda melhor, principalmente no caso de matérias que você nunca tinha visto na sua vida, beleza? Deixa eu só ver se tem mais alguma dúvida aqui, só por desencargo de consciência. Falei que seriam 3, vamos ver 5 então. Olha só, a Dai perguntou como estudar física ou outras matérias que nunca relacionei. Dai, eu acho que você não viu a live inteira desde o começo. Então volta no comecinho, que foi justamente isso que eu ensinei nessa live aqui de hoje, tá bom? E, gente, com isso então, acho que não tem mais nenhuma dúvida relacionada aqui. Eu tô vendo que tem muitas dúvidas em relação à ETEC Power. No caso, tem um vídeo aqui no feed do meu Instagram, no GTV, na verdade, que eu mostrei como é a plataforma. E também já tirei várias dúvidas nos stories. Eu vou deixar uma caixinha de perguntas nos stories pra quem tira dúvidas, tá? As matrículas ainda estão abertas na ETEC Power. A promoção não está mais no ar, valeu até meia-noite de ontem pra hoje, então até 23 horas, 59 minutos e 59 segundos. Mas a promoção não está mais no ar, porém quem fez o boleto, por exemplo, no domingo e vai pagar o boleto hoje, tá valendo, tá? Você paga com o preço da promoção. Quem fez o boleto ontem e vai pagar hoje também tá valendo. Ou seja, se no teu boleto tá o valor da promoção, é esse valor que você vai pagar, não se preocupa não, bom?